abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite. Que bom estarmos mais uma vez juntos para falarmos acerca do reino. Eu tenho uma breve palavra. Hoje, especialmente hoje, não vamos anotar os nomes dos irmãos para mandar aquele abraço. Desde já, estejam todos abraçados de vários lugares do Brasil, estejam abraçados. Na verdade, hoje não iríamos nem fazer uma live. Eu tive um pequeno acidente no trabalho e cheguei muito cansado, já um pouco tarde, mas como essa é a minha paixão, me reunir com vocês aqui nesta quarentena, estar juntos com vocês aqui às 20 horas, já se tornou um hábito saudável. Eu fico contando as horas e mesmo cansado, mesmo que houve assim um abalo, mas eu disse, não, eu vou lá, vou dar um alô, bem-vindos, uma melhor noite, dizer a minha gratidão de andarmos juntos. Quero agradecer a Deus, aqueles irmãos que têm nos ajudado de uma forma direta e indireta, dizer a todos vocês que nós somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros, melhor dizendo, com Cristo, e estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Como eu disse, como eu tenho dito aos irmãos, muitas perguntas se chegam até a mim, muitos questionamentos, muitas dúvidas, e é normal, né? Tanto tempo aprendendo com a religião, muitas coisas a serem destruídas, muitas coisas a serem quebradas, muitas regras, muitas imposições, e quando vem uma palavra desta forma, né, as pessoas reagem dizendo que nós estamos pregando uma nova doutrina. Na verdade, nós não estamos pregando uma nova doutrina, nós estamos pregando a única doutrina. Nós estamos tirando aquilo que eles colocaram como evangelho, mas que na verdade é o puro fermento farisaico. Então, eu fico aqui um pouco assim abismado, porque na coletânea daquelas perguntas que eu vou fazendo uma junção, são perguntas de pessoas que estão há 20 anos, 30 anos na igreja, e claro que eu entendo como eu um dia não entendia e tiveram paciência comigo. Mas eu também entendo que são perguntas tão óbvias para mim, e hoje tenho os olhos iluminados, mas você vê a dificuldade das pessoas que estão saindo do sistema, tem para entender determinados assuntos do Evangelho. Pois bem, o tema desta Pérola da Graça é uma pergunta. Paulo expulsou um demônio? E alguns abençoados me perguntam assim, irmão Geraldo, se não tem demônio, o que é aquilo que Paulo expulsou daquela jovem lá em Atos capítulo 16? Então veja, primeiro, que a palavra demônio, e depois, assim como eu tenho esse computador, você deve ter um telefone, sim, até porque está aqui no YouTube, né? É só você pesquisar o que quer dizer a palavra daimon. A palavra daimon quer dizer espírito, bom ou mal. É o estado do espírito ativado. Se você irrita uma pessoa, a instiga, mexe, sabe, provoca, este daimon se manifesta numa ira, numa cólera, está lá dentro do homem. Né? Jesus disse que do coração do homem sai a loucura, a inveja, a ira, os assassinos. Então, se você transmite carinho, amor, compreensão, gratidão e generosidade, o daimon se ativa numa alegria, numa felicidade. É um estado de espírito. Então, João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia, que sequer conhecia a graça de Deus,
fez um favor à religião, que a religião pega tudo isso aqui como pé da letra. Já explicamos, outro dia desse, fizemos uma pérola da graça, onde diz que Jesus curou um demônio mudo e surdo. Ora, demônio mudo? Demônio surdo? Como assim? Então, todas as vezes no Antigo Pacto em que aparece a palavra demônio, ela está associada à enfermidade, a um espírito impuro, como via os judeus. Na concepção judaica, uma pessoa endemoniada está com um espírito impuro, ela está possessa de uma enfermidade. Se você prestar atenção nas passagens que fala sobre endemoniado, você vê que a pessoa estaria cometida de um espírito de loucura, de ira, como era o gadareno. Então, a igreja tradicional evangélica não se preocupou em fazer essas pesquisas. Eu até entendo, porque a igreja, a configuração da igreja do Novo Pacto, e em especial a igreja da graça, que está surgindo neste cenário de 2015, 2012 para cá, é uma igreja que busca pesquisa online, né? É uma igreja que tem o acesso aqui. Hoje você bota aí Wikipédia, coloca um tema, você tem aqui um vasto conhecimento se você pesquisar a palavra no original, no grego, no hebraico, mas há 50 anos atrás não era assim, você ficava preso àquilo que estava apenas escrito aqui. E, claro, né, os patronos da igreja se beneficiavam com a ignorância dos incautos, né? Mas ainda há boa parte das pessoas que não vão a uma pesquisa que se atém apenas na tradução de João Ferreira de Almeida. Por exemplo, a palavra Satanás, no seu contexto original, quer dizer opositor. Não tem nada a ver com um ser de caudas, um ser espiritual. A palavra Satanás é opositor. Tudo aquilo que se opõe é um Satanás. Satanás é uma ideia contrária. Satanás é o opositor. Pedro foi chamado de Satanás. Deus no Antigo Pacto também foi citado em Crônicas por Satanás. Então, por falta deste entendimento, se criou uma igreja que adora o misticismo. A igreja ama esta coisa de, sabe, de misticismo, de uma coisa assim que mexe com a imaginação. Haja visto que a igreja tradicional ama Apocalipse. Por quê? Por causa de leões, de leopardo, ama o livro de Daniel, ama as batalhas de Armagedon, sabe, essa coisa de Steven Spielberg. A igreja gosta dessas coisas assim, que mexe com o imaginário fictício dos crentes. Então a pergunta é, Paulo expulsou um demônio? Várias pessoas que enviam e têm contato comigo e dizem, mas se não existe demônio, como é que Paulo expulsou o demônio de uma mulher? Primeiro vamos entender, demônio existe. O que não existe é um ser como demônio, mas existe o demônio dentro do ser da pessoa, o seu espírito alterado, quer seja bom, quer seja mal. A palavra do grego daimon é um espírito mal ou bom. Demônio só é um ser na religião. Na religião você encontra o demônio como um ser que fica aqui, como dizia lá no interior da minha mãe e do meu pai, atazanando as pessoas. Satanás existe, é tudo aquilo que se opõe. Claro, na religião, se você for pesquisar, Satanás é o príncipe das trevas, né? Então, vamos ao texto, está aqui, aparecendo para você. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, você vê que está num contexto primitivo, porque oração não tem lugar, isto era coisa dos judeus, né? O local de oração é onde você estiver,
Então você já vai entendendo, né? Nos saiu o encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Tá vendo? O texto não fala de demônio. O texto aqui fala de uma jovem possessa de espírito de adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Vamos entender. Este texto aqui, ele tem a ver com a cultura. Na Grécia, pneumapitona. Anote bem este nome para você pesquisar no Google, pesquisar na internet o que quer dizer pneumapitona. É o que está ali traduzido. Espírito adivinhador. O que era pneumapitona? Na Grécia, a palavra piton era utilizada para se referir a uma serpente que guardava o templo em Delfos, uma cidade da Grécia. Diz a mitologia grega que Apolo, o deus da profecia, matou esta serpente. E no lugar desta serpente, na mitologia grega, ele colocou mulheres, jovens, donzelas, virgens, para guardar os oráculos em Delfos. Acreditava-se que todas essas jovens eram dotadas de um dom de prever o futuro. Como anteriormente era uma piton que guardava a entrada de Delfos, do templo em Delfos, estas jovens ficaram conhecidas como pitonisas, adivinhadoras. Então esta jovem aqui, estava debaixo de uma influência daquilo que os gregos acreditavam que era piton, que era serpente, que incorporava nela. Mas tudo isto era a mitologia, a crença grega. E nós lembramos aqui do que o apóstolo Paulo disse nos seus dias, que o ídolo nada é no mundo. Isto tudo é obra feita por mãos de homens. Só existe um ser real, que é Deus e o Espírito dele em nós. Zé Pilintra é uma mentira. Exu Caveira é uma mentira, é uma influência. Se você acredita, isto vai te influenciando. Assim como o time de futebol, assim como a banda de rock, vai me influenciando e eu ando e me visto igual ao Elvis Presley. Não eu, para que você entenda. Então eu me visto com a camisa daquele time e tatuo o nome. Isto causa uma influência. Esta jovem era uma escrava deste sentimento, deste espírito, desta influência que estava na vida dela. Em consequência, ela dava lucro aos seus senhores. Nota-se que era uma escrava nos dois âmbitos, né? No âmbito físico, mas também no seu âmbito emocional. Diz que ela dava lucro aos seus senhores. Mas vamos seguir. Olha o que diz o versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, porque é Lucas que está relatando isto. Diz que esta jovem, com espírito de piton, no grego pneuma pitona, com esse espírito de adivinhação, diz que seguindo a Paulo e a nós, ela clamava dizendo: aqui é que começa o negócio a ficar dotoso. Se o que estava nessa mulher era um demônio, e o sistema diz que é, olha, então vamos fazer de conta que nós entendemos igual ao sistema. Vamos pensar então que o que está nela é um demônio. Olha o que o demônio clamava na boca dela: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação.
Tem condição do demônio pregar isto? Tem condição se fosse um demônio na boca da jovem, tem condições do demônio anunciar para todas as pessoas e falar: ei, moradores da Grécia, vocês estão vendo esses homens, que é o que o texto está dizendo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles vos anunciam o caminho da salvação. Olha, se pensarmos como sistema, olha o problema que se arruma com esse texto. E eles falam tanto em hermenêutica e em heresias. Ora, essa mulher estava mentindo? Paulo e os demais irmãos realmente não eram servos do Deus Altíssimo? É um demônio então que falava a verdade. E outra, e eles não anunciavam o caminho da salvação? Então é um demônio que estava pregando o evangelho. Você entende que o sistema não tem credibilidade? O negócio do sistema não é trazer luz ao texto, não é trazer entendimento, não é gerar sabedoria. O negócio do sistema é pular no mistério, é bater bandeira, é profetada, é profecia, é revelação, é revelada. É isso, é Kodak, revelar. Ora, meu amado, está claro? Depois diz no versículo de número 18, isto, olha, se repetia por muitos dias. Olha, diz que todos os dias, ela nessa postura, diz então que Paulo já indignado, voltando e disse ao Espírito com E minúsculo, aquilo que a dominava. Por que que a gente entende assim, que é o Espírito que a dominava e não um ser? Por que que a gente entende que era uma influência? Esse espírito que João Ferreira de Almeida chama de espírito, que nós entendemos que é uma influência. Ora, quem aqui já não foi influenciado por um sentimento? Quem aqui já não ouviu falar o amor está no ar? E o amor estava no ar? Quem aqui nunca passou e ouviu uma boa música e de repente foi cantando, influenciado por aquele espírito que governava aquele ambiente? Então Paulo, voltando àquele espírito, voltando àquilo que a influenciava, voltando ao pneuma, pitona, ao espírito, à influência de Piton, de acordo com a mitologia que ela vivia, com a crença que ela vivia, e Paulo conhecia muito bem, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele, aquele sentimento, aquela influência, saiu. Aí um abençoado me disse, mas como que saiu a influência? Assim como sai a dor de cabeça, assim quando acaba a fome, assim como você se aquece e some o frio. Porque demônio não pode ser, porque estava anunciando a salvação. Então a forma mais coerente é entender assim. Mas por que o sistema não quer entender assim? Porque o demônio coloca medo. E se o demônio coloca medo, qual o único local para se salvar do demônio? Na igreja. E você vê igrejas aí luxuosas, em pleno século 21, fazendo exorcismo. Mas isso não era coisa dos padres católicos? Os padres católicos faziam exorcismo logo no primeiro século, no segundo, no terceiro, no quarto, até alguns anos atrás. Então, meu amado, o que João Ferreira de Almeida traduziu como espírito de adivinhação, na verdade era isto, era pneuma pitona. Então esta mulher não tinha um demônio, uma pombagira. Esta mulher não tinha uma pombagira cigana, em que sentava com a sua saia e ficava aqui. Não, ela influenciada por pneuma piton, por como era uma pitonisa, acreditava que Apolo matou uma serpente que guardava o templo em Delfos, assumia para si a identidade, assim como muitos dos nossos irmãos assumem a identidade de profeta. Eu conheço irmãos que assumiram a identidade de profeta. Eu sou profeta, eu sou vaso. Aonde você vai?
Eu vou no monte para Deus me revelar o que eu vou pregar no culto amanhã. E chega no culto e começa a revelar CPF, começa a revelar casamento, mulher grávida, começa a revelar isto, aquilo, quem vai comprar o carro, uma porta de emprego, uma viagem. E alguém pode me falar, mas isso aconteceu comigo. Ora, mas revela o óbvio. Ora, eu não sei quantas pessoas estão me assistindo aqui nesse momento, talvez 500, 1.000, 2.000, ou daqui a pouco 10, 5.000. Mas eu poderia estar sentado aqui agora e falar, Deus me diz que Deus vai abrir uma porta para você que está desempregado. Ora, 120.000 pessoas inscritas num canal, não é possível que não tenha alguém desempregado e que amanhã um emprego abra a porta. Aí vai dizer o quê? Geraldo é profeta porque falou isso. Não, é o óbvio. Eu já estive num local e o pastor disse às pessoas que estavam lá, 500 pessoas, ele disse, Deus me mostra uma pessoa aqui que está com dor de cabeça. Tenha paciência, 500 pessoas? 500 pessoas num local, e isto é profecia? Então se aproveitam desse encantamento de demônio, e que o homem revela, e porque se o demônio fala, Deus também fala, e Deus usa os seus servos, Deus usa quem quer. Sim, Deus usa quem Ele quer. E as pessoas dizem, se Ele falou por uma mula, mas hoje não fala mais. Hebreus diz que havendo Deus falado de várias maneiras aos pais pelo profeta, nesses dias, e levando para os dias de Paulo, falou através do Filho. Então não tem nada a ver de Deus usar um cachorro aqui. Deus pode fazer isso? Meu amado, Deus não é um desequilibrado. Eu já vi na internet aí que o homem disse que o Espírito Santo batizou as galinhas. Você vê se tem condição uma coisa dessa, meu amado. Vê se tem condição. Vocês já devem ter ouvido, e você que tem o meu contato, você que estamos próximos aqui, a grande maioria está, você já deve ter ouvido isso, né? Está aí na internet aí que o Espírito Santo batizou um galinheiro. Ora, meu amado, então, este texto não tem nada a ver com demônios. Esse texto tem a ver com a influência da crença local. Tem a ver com as pitonisas, as guardiãs, as jovens, as virgens que guardavam o templo de Delfos depois que Apolo, o deus da profecia, matou a serpente que guardava o templo sagrado de Delfos. E eles pegam isso sem respeitar o contexto histórico e cultural e lançam na vida da igreja e diz, Paulo expulsou o demônio. Existe demônio sim. O sistema adora que tenha demônio. Porque tem demônio, né? As vidas ficam comendo. Então eles revelam carro, mulher que vai casar, revela isso, revela aquilo. Só não revela o número da Mega Sena. Você já viu? Pastores que revelam, Deus me mostra, Deus me dá você todinho. Você já viu isso, né? Já viu? Se viu aí, depois você bota um aba pai. Eu vi, irmão Geraldo, eu vi que eu vou conferir depois aqui. Eu estou ligado em vocês. Deus me dá o irmão todinho. Deus me deu o irmão em profecia, eu virei no manto, eu virei no saci perneta. Você pode virar em saci perneta, você pode virar em quem você quiser. Só que a gente não come mais desse manto, meu amado. Então, o que essa mulher tinha era uma influência. Delfos estava debaixo desta influência e eles acreditavam que eram dotados de um dom de prever o futuro, que na verdade era um espírito de adivinhação, que é o que os pastores fazem na igreja, espírito de adivinhação. Adivinham, falam óbvio e em alguns casos acaba acontecendo mesmo. Eu já vi, na atualidade agora, você às vezes fica na internet procurando alguma coisa boa aí você chega lá e você vê um pastor, olha, o Espírito Santo manda te falar isso. Eu já vi isso em graça, hein? Em graça não, né? Na pseudo-graça. O homem está pregando muito bem, seu Espírito Santo está mandando falar. Mandando falar para quem? Para mim? Olha, como é que o Espírito Santo vai mandar eu falar alguma coisa para você? Não, para aqui. Ponto e vírgula. Existe
existe isso em graça? Alguém pode estar me perguntando. Não! O Espírito Santo não pode me mandar falar nada para você. O Espírito Santo pode te usar numa sabedoria e eu crescer com você. Mas o Espírito Santo te usar como mensageiro para mim é anular toda a tese. Por quê? Porque dá a entender que eu não ouço a voz de Deus, que você não ouve a voz de Deus. Dá a entender que você está de mal com Deus e eu estou de mal com Deus também. Dá a entender que eu briguei com Deus. Dá a entender que Deus não fala comigo e só fala com você. E que você é dotado de um dom sobrenatural e que Deus olha lá e diz assim, eu vou falar com fulano, por fulano transmitir para Beltrano. Isto aqui em graça não encaixa. Isto é manobra para se mostrar mais santo. Nós já corremos disso. Se você ouvir alguém falar assim, o Espírito Santo está mandando falar. O Espírito, meu amado, isto é a pura manobra. Porque o Espírito Santo está na tua vida, ele fala com você. Podemos estudar a palavra junto, podemos crescer junto no entendimento, é o que nós estamos fazendo aqui. Eu não estou mandando, o Espírito Santo não está mandando falar nada para você. Eu, Geraldo, é que estou passando para você o entendimento. Você vai achar coerente, vai analisar e vai dizer, é verdade. Eu penso assim também. Agora, eu falar, olha, o Espírito Santo está mandando fazer isso, vou ler isso, ler aquilo. Isso é manobra. Isto não existe, assim como não existe nessa passagem de Paulo, o demônio referido. Então, dizer essas coisas, esse óbvio aí, isso acontece para querer manipular. Mas nós não estamos brigados com Deus. Nós não estamos aquele brigado. Aí Deus me usa para falar com ele, porque ele não ouve a voz de Deus. Ó, Deus manda entregar um mistério para a irmã. Você já ouviu isso, né? Ora, Deus manda entregar, ó, Deus me deu a irmã todinha, Deus me deu a irmã em sonho, Deus me deu uma palavra para a irmã. Ué, por quê? Porque eu estou de mal com Deus? Eu e Deus estamos brigados? E por que é que ele não fala diretamente? Quando alguém vir entregar alguma coisa do sistema, faça isso. A mim eles não perguntam mais, porque quando eles vêm com os balabachúrias deles, quando ele vem, ó, Deus manda lhe dizer, eis aí meu servo, o que o Senhor lhe diz, eu já vou meter o pau da graça no focinho, quer ver? Olha só, olha só. Então eu pergunto, ué, Deus mandou, Deus falou com você para você falar comigo? Ué, então eu e Deus estamos brigados, estamos de mal, Deus de mal com você. Mas não é isso que a palavra diz. Olha aí, leia comigo, lê. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Nós compramos esse equipamento justamente para melhorar o nosso bate-papo, a nossa conversa nessa quarentena. Olha aí. Olha, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Estamos reconciliados ou estamos em inimizade? Aqui diz que estamos reconciliados. Há divisão e briga entre eu e Deus, entre Deus e você? Não. Precisa de alguém para conciliar alguma coisa entre você e Deus? Aqui diz que não. Diz que ele nos reconciliou consigo mesmo. Mas olha só, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, como é que Deus vai usar aquele apóstolo para falar comigo? Por quê? Porque eu não ouço a voz de Deus? Porque Deus não pode falar comigo, não? Nós estamos brigados, é? Deus brigou comigo? Então Deus brigou comigo e fala com ele. Fala com ele para ele falar comigo. Olha como é um homem especial.
porque é isso que tentam passar. E usa ele para falar com você, para falar com você, para falar com toda a igreja, para falar com as nações. E assim voltamos à escravidão de depender de um homem para ouvir a voz de Deus. Isso não cabe aqui. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu a palavra da reconciliação. Leia 2 de Coríntios 5:20. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Olha quanto tempo isso está escrito aí. De sorte que somos desgraçados, miseráveis, pó da terra. Somos o quê? Embaixadores, e as mulheres embaixatriz. Vocês recebem essa palavra? Não vou ficar por aqui, desejando a você que você desfrute de mais esta quarta-feira, esse dia próspero, feliz e abençoado. Não coma mais desse reggae, não entra nesta armadilha. Paulo não expulsou o demônio. Demônio não poderia estar pregando dizendo: senhores, estes homens vos anunciam o evangelho. O que aquela mulher tinha era um espírito de adivinhação. É quando nós falamos aqui no Rio de Janeiro: este cara não gosta de tomar banho, ele tem um espírito de porco. Então é demônio de porco? Não, ele tem um sentimento de sujeira, dominado por falta de banho. Ui! Não entre nesta armadilha. Cuidado com esses profetas balabachúria. Cuidado com esses revelamentos, com essas profetadas. Deixo aqui o meu forte abraço. Meu abraço a todos os meus irmãos de Belo Horizonte, Bahia, Porto Alegre, São Paulo, Minas Gerais, meus irmãos em graça espalhados por esse Brasil, a todos vocês desse canais, muito obrigado pelo seu amor, pela sua generosidade para com o Evangelho de Cristo. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Graça e paz, melhor noite, até amanhã.